Pessoal, vamos começar então? Então, bem-vindo todo mundo. Espero que esteja todo mundo bem. Então, me chamo Luandro, eu estou aqui com a Isabela. A gente faz parte da Awana Digital, né? Peraí. Desculpa, pessoal. A gente tá chegando num evento aqui, tá meio tumultuado, mas dá tudo certo. Né, a gente trabalha junto com uma organização que chama Awana Digital. A base da organização é nos Estados Unidos. Só que é uma organização bem internacional, né? Uma boa parte da equipe está no Canadá, Estados Unidos, Inglaterra e na América do Sul, né? A Maria da nossa equipe está aqui também, ela é do México, mas mora na Inglaterra. E eu e Isabela, a gente, né, do Brasil, obviamente, a gente tá morando numa ilha perto de Belém. Não sou originalmente de Minas, ela é do interior de São Paulo. E, né, o trabalho da Wana né, há mais de uma década em desenvolver tecnologias junto com povos indígenas. Né, nos últimos 10 anos a gente tem focado bastante no Comapeio, que é a ferramenta que a gente vai estar apresentando, né, nessa próxima hora aí do webinário. Problemas técnicos aqui do compartilhamento. É, Ai, pessoal, problemas técnicos, desculpem. Aqui, tudo certo. Pronto. Deixa eu diminuir a cara do Luandro aqui. Aqui, pronto. Bom, pessoal, acho que o Luandro já fez a apresentação, né? Sou a Isabela. Então, o que que a gente vai falar um pouquinho hoje é o que é o Comapeio, por que que ele foi criado, quem pode usar, como pode ser utilizado, onde ele é utilizado. E aí, nós vamos abrir também uma sessão de perguntas e respostas no final da apresentação. Deixa eu... Ah, minha tela não tá saindo, não tá passando. Não, poxa, deixa eu parar de compartilhar rapidinho. Maria, você pode continuar, Luandro? Vai? Tá. Então o Luandro vai compartilhar a tela, desculpa, gente. Olha, o Lucas entrou. Legal. Certo. Tá. Então, pessoal, para quem está chegando, quem já está aí, a gente pede para vocês escreverem o nome e a organização, se vocês estiverem em alguma organização ou alguma associação na comunidade de onde você está se conectando. Vamos usar o chat para a gente conversar. E é isso. No final da apresentação, podem mandar suas perguntas também, a gente vai responder no final. E se você quiser falar, ao invés de escrever, também é só avisar. Beleza? Pode passar, Lu. Aí. Ué, saiu da sua tela. Meu Deus. Bom, pessoal, acho que a primeira pergunta é
a mais básica para iniciar é o que realmente é o Comapeio, né? Então, o Comapeio ele vem sendo desenvolvido há mais de 10 anos, é uma ferramenta que funciona em Androids atualmente apenas, funciona em celulares e em computadores, e basicamente ela é destinada ao mapeamento participativo, né, colaborativo, e para realizar monitoramento de territórios. Então, a partir dele, a gente consegue fazer marcar pontos, fazer coleta de dados e também organizar esse fluxo de informações. E o Comapeu ele é desenvolvido em conjunto com as comunidades. Então, a gente não desenvolve o aplicativo e entrega ele pronto. Sempre em toda a oficina é feito, né, uma troca e a gente vai desenvolvendo e melhorando essa ferramenta. Pode passar, Lu. Então, pessoal, vou contar um pouco brevemente da história dessa plataforma, né, o porquê que a gente criou ele. Então, ele começa no Equador, essa história, né? Nossa equipe já levava muitos anos trabalhando na região amazônica e surgiu, né, um problema no Equador com o povo o Aorani, né, que vive na Amazônia equatoriana, onde por mais que o território, né, igual no Brasil, seja demarcado, né, e eles têm até muitos direitos, né, que o Brasil ainda precisa alcançar em relação a isso, tinha uma brecha na lei que as empresas petrolíferas exploraram, que é o subsolo não é do povo, né, que habita esse território indígena. Então, eles abriram, simplesmente dividiram, né, o território, a Amazônia inteira, em blocos de petróleo e botaram à venda para empresas petroleiras explorarem, né? Então, um dos povos que, né, se levantou, obviamente, para defender seu território foi o povo Guarani, do lá do Equador. Então, né, nessa foto aí é uma liderança, a Nenkimo, que é uma liderança muito importante desse povo. Então, uma das estratégias que eles usaram nessa para se defender dessa ameaça que vem das empresas do petróleo junto com o governo é, foi usar o mapeamento, né, que é a linguagem que o não indígena, né, usa para mostrar que o território deles tá vazio, né? Basicamente, quando você pega um mapa ali, você pega um mapa da Amazônia, você olha de cima, parece que tá tudo vazio, né? Então eles usam, né, vem um termo latim, que é terra nullius, né, que é um termo que eles usavam muito, não, isso aqui é terra vazia, não tem nada, né? Só tem mato, né? Então a gente pode explorar, né? Esse é um argumento que é usado até hoje, né? Então, a estratégia que o povo adotou foi usar o mapeamento, né? Aprender essa linguagem do não indígena, que é a linguagem de mapas, para poder provar o contrário, para poder provar que não, esse território não está vazio, né? Esse território está muito pelo contrário, tá muito cheio de vida e uma vida que é muito conectada com o nosso povo, né? Uma vida que o nosso povo depende. Então, por isso, né, a gente acompanhou eles desde o começo desse processo, né, tentou entender as ferramentas que já existiam, a gente viu que não tinha uma ferramenta que solucionava o problema deles completamente e não se encaixava à realidade local, né, então por isso que a gente começou a desenvolver uma ferramenta a gente mesmo, né, a gente nem era uma equipe de programadores e desenvolvedores, mas né, a gente teve que se transformar para atender as necessidades do nossos parceiros Guarani, né? Então, o processo começa, obviamente, não totalmente digital, né? Começa no papel, eles desenhando, entendendo, mostrando o ponto de vista deles do território, como eles entendem o que é mapeamento, é, até chegar, né, que né, eles percorreram por 4 anos, eles levaram esse projeto de mapeamento, né? Eles
entenderam, primeiro se entende, né? Um processo de mapeamento começa entendendo quais as categorias que você quer mapear, né? O que você acha que é importante para representar o seu território, né? Então começa com esse processo e aí depois, né? Muita expedição, muita andança pelo território, é, nesse processo de mapeamento, né? Até que foram criados esses mapas impressos gigantes, né? E aí nessa foto você consegue ver um ancião ainda desenhando em cima desse mapa impresso, né? E falando, né? Ainda falta coisa, né? Ainda tem, né, lugares que faltam nomes, né? Ainda falta, né? Apontando aí no mapa, ainda tem esse lugar, né? Então é um processo que não só mistura o digital e analógico, mas mistura todas as gerações também, né? Os jovens provavelmente são os que vão sair para andar e coletar esses dados mais e depois essa troca com os mais velhos, né, que vão apontar, né, falar os nomes, né, apontar onde que eles sabem que tem coisa que às vezes os jovens não encontraram. Então isso tudo combinou, né, num mapa que é uma linguagem que ajudou eles nesse processo legal, né? Então foi levado para uma corte, né? E, claro, junto com a mobilização social, né? Então não só o mapa foi uma ferramenta para para essa batalha legal, né? Junto com protestos na rua, né? Teve toda uma mobilização e culminou na vitória. Então, no final desses 4 anos, eles ganharam o processo legal, né? Eles conseguiram. Os blocos de petróleo estavam cobrindo quase 8 milhões de hectares, né, da Amazônia Equatoriana, né? Quase o tamanho do Javari, né? Que é, no segundo, no caso do Brasil, o segundo maior território indígena, né, uma coisa gigantesca. Mas no caso do território deles, né, eles conseguiram impedir que 200 mil hectares desse território, né, ficasse protegido desses blocos petroleiros. Né? Então essa é a história de origem do Mapeio, né? Nessa época a gente chamava o Mapeio, o aplicativo, que a gente seguiu desenvolvendo, aprimorando, e mais recentemente, né, a gente reescreveu do zero e virou essa ferramenta que a gente tem hoje, que já é bem mais amadurecida, né, que já tem 10 anos, com muita experiência, muito uso pelo planeta, que é o Comapeio. É, Então, para quem que ele foi criado, né, exatamente, né, muito parecido com essa história, né, qualquer comunidade que precisa de uma ferramenta para coletar informação colaborativamente, né? Então ele tem essa coisa muito especial, né? Então por que que, né, esqueci de falar na história, por que que não as ferramentas existentes não supriam a necessidade? Porque não tinha, né, especialmente nessa época, né, em 2018, 2019, não tinha Starlink hoje, né, que todo mundo conhece, que tá deixando a internet muito mais acessível, cara, trazendo muitos problemas, mas enfim. Então uma ferramenta precisa funcionar offline, né, precisa funcionar sem internet, precisa ser uma forma de mapeamento colaborativo, né? Porque ninguém consegue mapear um território, né, com a imensidão que são os territórios indígenas sozinho. Então, precisa ser um aplicativo que funciona muito bem assim, de maneira colaborativa. E tem toda a questão da soberania de dados, que a gente vai falar um pouco mais, né? Que é super importante e toda a adição dos dados, né, adjacentes. Então, todas essas coisas, né, que a gente foi entendendo dos nossos parceiros, que eles precisavam, não existiam em uma plataforma, então a gente criou, e é justamente, né, comunidades que precisam dessas coisas que a gente acredita que seja o nosso público-alvo, né, assim, por assim dizer, para a plataforma, né? Quem que tem muitas vezes dificuldade com acesso à internet, quem faz o projeto de mapeamento participativo, colaborativo, quem precisa de customizar esse processo de mapeamento, é, e especialmente quem precisa de segurança nos dados, né? Então a gente vai falar um pouco mais sobre isso, que isso talvez seja uma das coisas mais importantes do aplicativo, essa segurança, né? Então, normalmente são, né, comunidades indígenas, grupos de conservação, né, ambiental, liderados pela comunidade, defensores ambientais, é, anciãos, né, os mais velhos, que são os guardiões do conhecimento tradicional, né, então não é usado só para ameaças,
mas também biodiversidade, cultura, né? Muito usado para isso. Agricultores e agroecologistas, né? Então, principalmente no Brasil, está tendo bastante interesse no uso desse aplicativo para agroflorestas, né? Para esse tipo de mapeamento. Organizações comunitárias, né? Coletores de sementes, né? De frutos e plantas, enfim. E ativistas em geral, né? São o nosso público-alvo. Então, atualmente, nossa organização trabalha, né, no trópico quase todo do planeta, né? Então a gente trabalha bastante na América do Sul, bastante, especialmente na Amazônia, né? Não só do Brasil, mas peruana, do Suriname, Guiana, Equador, Colômbia, enfim, né? Quase toda a América do Sul, na Amazônia e também no Brasil também a gente pega a gente tem pessoal que usa ali perto do Cerrado, também no Cerrado. A gente trabalha também na África, que inclusive a Maria, nossa colega que está aqui, que acompanha o pessoal lá, e trabalha também no sudeste da Ásia e nas ilhas do Pacífico. Então, Indonésia, Tailândia, Ilha Salomão, né? Então, a gente está bem espalhado, né? Onde que tem, né? Praticamente onde tem floresta no mundo ainda, floresta tropical, né? As maiores concentrações de floresta, né? A gente apoia, né? Os povos que estão ajudando a proteger essa floresta, manter ela em pé. É, Então, por que, né, usar? Para que que usa, né? Então, como eu falei, né, muitos dos casos, infelizmente, são ameaças, né? É bastante usado para isso. Já foi usado no Brasil para processo de demarcação. A gente vai falar um pouco mais disso também, né? De terras indígenas. Coleta de dados da biodiversidade, que a gente sabe que é muito importante também, né? E especialmente nesse caso também é muito importante que esses dados fiquem seguros, né? Que a gente sabe que tem muita gente de olho na biodiversidade brasileira e das florestas em geral. É, Promover o compartilhamento de conhecimento, né? Dos mais velhos para os mais jovens, enfim, né? Isso quando você digitaliza um conhecimento, você acaba atraindo mais os jovens, né? É uma coisa que a gente vem observando bastante. Então, também é uma maneira de satisfazer esse interesse dos jovens pelo novo, pelo digital, né? Trazer esses conhecimentos para o digital. E, enfim, salvaguardar os territórios, né? E as culturas para as futuras gerações. É, né, como eu falei um pouco, né, por que que ele é especial, que ele funciona completamente offline, inclusive a troca de dados, né, você pode usar completamente sem internet, ele foi criado para funcionar e compartilhar completamente sem internet. Uma outra coisa super legal, né, que a gente nesses últimos 10 anos trabalhou bastante, é no quão intuitivo e fácil de usar ele é. Então a interface, né, para quem já usou, quem tem interesse de usar, você vai ver que é muito fácil, é muito simples, né? A gente tenta deixar o máximo intuitivo possível, né? Da pessoa pegar e já saber usar ele, né? Especialmente porque a gente trabalha com muita gente que às vezes, né, nem tem letramento, né? Muito menos letramento digital, né? Então, evita usar palavras o máximo possível escrita, né? Ser uma coisa bem visual. Então, ele é seguro, né? Seguro para falar mais tecnicamente, a nível criptográfico, né? A gente tem várias estratégias criptográficas para manter os dados seguros. É, Ele é completamente personalizável, então todas as categorias que tem nele você pode mudar a língua. A gente vai falar um pouco mais disso também, né? Então, pela segurança, ele respeita completamente a soberania de dados, quer dizer, a gente, né, que desenvolve ele, a gente nunca tem acesso aos seus dados, a não ser que você queira, obviamente, mas ele foi feito para todos os dados permanecerem nos dispositivos, seja computador ou celular, o tempo todo, né? Então, você pode fazer um projeto de mapeamento sem que nunca esses dados vão para a internet, por exemplo, né? Você pode fazer uma coisa que funciona completamente na rede local. E finalmente ele é grátis, né? Você pode simplesmente entrar no Play Store, baixar e de código aberto, ou seja, qualquer pessoa pode pegar ele, modificar, né? Desde que tenha o conhecimento técnico e participar no desenvolvimento dele em geral, né? Então você é um desenvolvedor, você trabalha com desenvolvedores, você pode entrar ali e também ajudar a melhorar ele. Eu vou passar agora de volta para a Isabela para explicar um pouco das funcionalidades. Bom, pessoal, vamos lá. Então, aqui a gente já mostra um print, né, do que seria realmente quando você abre o aplicativo, qual é a tela inicial. É exatamente essa do primeiro quadro azul, que é um mapa de fundo, né, basicamente. Esse botão laranja que a gente usa para marcar os pontos, então eu clico nele para marcar um ponto georreferenciado. E aí, para isso, o seu GPS tem que estar o tempo todo ligado.
Ele vai funcionar praticamente em todo lugar, a não ser que você esteja dentro de uma caverna ou de algum lugar, né? Pensando assim que tenha muitas barreiras físicas mesmo para esse sinal não funcionar. E tampou aqui a minha tela, peraí. Ai, meu Deus. Sai, oxi, consigo tirar. Eita, só um minuto. Pronto. E uma segunda função muito interessante são as categorias. O Landro começou a falar um pouquinho ali na parte de personalização. Então, as categorias, elas são praticamente a raiz, né, do seu projeto. Então, você consegue personalizar as categorias a partir de conversas, né, ali com a sua comunidade, para saber o que de fato a gente quer mapear. E aí, a partir disso, a comunidade constrói as suas próprias categorias. Ele já vem com um pacote de categorias padrão, né, vamos dizer assim, que é esse que está aí na tela, mas a gente consegue personalizar 100%. Então, quando eu tiro um ponto nas observações, eu consigo também, né, eu seleciono a categoria do meu ponto que foi tirado, seleciono a categoria e consigo enriquecer ainda mais essa informação, colocando detalhes. Então, esses detalhes a gente pode criar questionários, tudo isso é personalizado, tá? Então, posso colocar questionários, criar, né, com alternativas, múltipla escolha ou escolha comum, enfim, pode passar, Lu. Opa. Então, aqui tem um exemplo, né, das Ilhas Salomão, no Pacífico, no pessoal tirando pontos, né? Então, ali a tela que abre é essa tela com um ponto laranja, que tem a imagem, né, no fundo, e fazendo o monitoramento da biodiversidade, por exemplo. E aí tem mais algumas funções. Dentro das observações, eu posso gravar áudios. Esses áudios, eu posso gravar eles assim, não em tempo infinito. Os meus áudios podem ter até 5 minutos, mas eu posso gravar quantos áudios eu quiser e também tirar quantas fotos eu quiser. Então, a minha categoria, eu seleciono, né, no meu ponto, então eu posso colocar fotos, áudios e acrescentar também os questionários. Então, ficam informações bem com bastante detalhe, né? Quanto mais eu preencher, é melhor. Dentro do Comapeo, a gente também consegue ter uma equipe. Então, essa equipe, ela vai ter um participante que são pessoas que podem ser participantes ou coordenadores. Os coordenadores convidam outras pessoas para fazer parte da sua equipe, mas eles não podem e podem excluir dados, editar informações. E quem é participante, né? Então, se eu fui convidada só como uma participante, eu não posso convidar outras pessoas. E aí isso também torna as equipes seguras, porque eu só entro se eu tiver um convite. Então, se eu não tenho um convite, se eu não faço parte dessa equipe, eu não consigo ver nenhuma informação. Então, isso também deixa a equipe segura, né? E também a última função, que é a função de trilhas. Então, eu posso fazer uma trilha de tempo longo, muitos quilômetros, muitas horas de trilha, né, com meu GPS ligado. Também posso tirar pontos durante a minha trilha. Então, estou fazendo uma trilha, quero me deixar registrado um lugar bom para fazer caça, por exemplo. Então, vou fazer essa trilha, né? E vou colocar os meus pontos dentro dessa trilha. E também posso selecionar uma categoria para aquela trilha. Então, por exemplo, essa trilha ela serve para quê? Aí eu posso escolher uma categoria que vai representar esse tipo de trilha que eu estou fazendo. Pode passar, Lu. Então, aqui tem um exemplo no Quênia, das mulheres Ogiek. Nessa foto aqui, elas estão fazendo monitoramento com áudio de algumas aves específicas que elas fazem o controle ali na região. E elas usam daí a ferramenta para isso. Tem mais algumas funções, que é o compartilhamento desses dados, que a gente chama de troca, né, no aplicativo, quando estiver em português, vai ser chamado de troca. Então, essas informações a gente consegue trocar offline, então somente com uma rede local, por exemplo, essas informações são trocadas entre os participantes daquela equipe. Online também é possível fazer,
mas 100% offline também. Então, eu só crio uma rede local, né, um Wi-Fi, um sinal, que as pessoas se conectam todas na mesma rede e conseguem trocar as informações. Então, tudo que eu tirei de pontos na minha trilha, por exemplo, na minha saída de campo, eu consigo passar para as outras pessoas da minha equipe. Também tem a opção de projetos, então eu posso ter diversos tipos de projetos de mapeamento, para não ficar tudo misturado no mesmo, né, no mesmo ambiente, a gente seleciona por projetos. Então, eu tenho um projeto de biodiversidade, tenho um projeto que é monitoramento de ameaças, de pesca ilegal, de caça ilegal, enfim, podem ser diversos. E também a personalização do aplicativo em si, tanto do que eu já falei, né, dos questionários, de múltipla escolha, de escolha única, das categorias, mas também da própria interface do aplicativo. Então, por exemplo, a gente tem alguns parceiros no Ayamu, então a gente tem em traduções em Riscariana, Waiwai, Cachuiana, né? São diversas línguas no próprio aplicativo. Pode passar, Lu. E aí tem a irmã do aplicativo do Comapeu, que é o Comapeu Desktop. Ele tem praticamente as mesmas funções, só não vai ter a função de tirar o ponto, né, de marcar um ponto, porque o computador ainda não tem essa tecnologia do GPS, né? Mas eu posso usar essa ferramenta do desktop para poder fazer a análise, porque é uma tela maior, né? Então fica mais confortável de. Ai, tá, começou a chover. Então fica uma tela mais confortável de se trabalhar. Dentro do Comapeu Desktop, a gente consegue exportar dados, que são os dados do tipo GeoJSON, para quem trabalha, né, com sistemas de informação já referenciada. Então, a gente consegue colocar essas informações dentro do QGIS, por exemplo. Eu consigo baixar todas elas, selecionar o que eu quero baixar, por categoria também, colocar os filtros e fazer esse download e jogar para outras plataformas. Pode passar, Lu. A gente começou a chover, só vou mudar de lugar aqui. Meu Deus. Então, aqui tem mais um exemplo de como é usado, né, o Comapeu Desktop no Equador, entre essa colaboração nos Aurani. Pode passar. Aqui também mais um exemplo no Quênia, de uma mulher, o GIEC também, que trabalha com cartografia, então fizeram uma reunião para discutir é, essas informações que foram geradas. Pode passar. E aí agora eu vou passar para o Luandro para ele explicar para vocês como é que funciona offline, como que realmente acontecem essas trocas, tá? Sem uso da internet. Então, pessoal, vou explicar um pouco, tentar ser o menos técnico possível, um pouco como funciona essa base de dados ponto a ponto, que é o que deixa o aplicativo seguro, o que faz ele funcionar sem internet, né? Então, basicamente, ele tem uma tecnologia, né? O banco de dados do Comapeu, que é uma das coisas que faz ele especial, né? Então, tudo nele é criptografado e funciona de celular para celular, né? Então, ou de celular para computador. E para isso, igual a Isabela falou, você precisa só de um Wi-Fi, né? Você cria um Wi-Fi, seja com um telefone, ou enfim, pode ter um roteadorzinho, mas sem internet, né? Então, é importante, né, a gente entender que o Wi-Fi não significa internet, né? O Wi-Fi é só o sinal, a gente pode criar um Wi-Fi sem ter internet, ele é só um meio de comunicação, né? Então, a gente usa esse meio de comunicação porque ele é o mais rápido, né? Mais rápido que Bluetooth, por exemplo. Bluetooth é muito lento, então, por isso que a gente usa esse e-mail para troca de dados, né? Que daí vão ser enviados também fotos, né? Além dos pontos geográficos, as fotos, os áudios, né? Todos os dados do questionário que a gente preencheu, né? Então, essa é uma das funcionalidades do porquê que funciona esse banco de dados ponto a ponto, que a gente chama, né? Em inglês é peer-to-peer. Mas além disso, né, como os territórios muitas vezes são muito grandes, né, um exemplo, o Vale do Javari, né, os territórios ali do Ayamu, Tomucumaque, que a gente trabalha, né, tem milhões e milhões de hectares. Muitas vezes, né, é muito difícil para as equipes se encontrarem, né, pessoalmente, né, fisicamente, para trocar esses dados dessa maneira é, ponto a ponto, né? Então a gente também tem uma funcionalidade que chama arquivo remoto, que é basicamente você subir esses dados
para um servidor, né? Que é um servidor, um computador que está, né, em algum lugar remoto, né? Normalmente no que a gente chama da nuvem, né? Que a nuvem nada mais é do que às vezes um computador que você contrata. É, e, né, a gente tem parceiros que fornecem esse serviço, a gente também fornece esse serviço, né, de graça para os nossos parceiros. É um voto de confiança. Se tiver o áudio muito ruim por causa da chuva, alguém me avisa aí. Mas, enfim, daí tem essa opção também, né? Então, basicamente, você conecta o Comapeio nesse servidor remoto, é só um link, né? Um endereço. E com isso você consegue também estar fazendo essa troca através da internet, né? Então, toda vez que você tem internet, você consegue enviar esses dados para o arquivo remoto e depois quem tiver conectado também consegue baixar esses dados. Então, vou apresentar alguns casos de uso aqui, né? Onde que o API está sendo usado, né? Vou apresentar primeiro no Brasil, né? Então, a Isabela falou, o Lucas está aí? Então, o Lucas Marubo está aí, está aqui na chamada, né? É, ele trabalha na equipe de monitoramento da Univaja, que é uma grande referência no Brasil, né? Ali no Vale do Javari, segundo maior terra indígena, com 8,5 milhões de hectares. Lá, tem muito problema com pesca ilegal, exploração madeireira ilegal, né, garimpo, invasões em geral, né, e então o aplicativo tem sido usado para mapear essas coisas, né, a gente trabalha com eles há muito tempo, desde 2021, desde a época, né, a gente começou a trabalhar junto com o Bruno Pereira, né, agora a gente trabalha com, a equipe cresceu bastante, né, quem tiver interesse em conhecer o trabalho deles, super recomendo, que é um trabalho muito incrível, muita referência no Brasil, são super organizados. A gente também trabalha com o mosaico Waiamu, que está ali no norte do Pará, que também eu acho que junto assim dá uns 20 milhões de hectares, né? São várias terras indígenas juntas, com muitos povos, né? Mais de 20 etnias ali dentro. Esqueci de falar na Univaja, né? Tem aproximadamente umas 5 etnias, eu acho. Se eu estiver falando errado, me corrige aí, Lucas. Né, no caso do Aiemu, são muitas etnias, né, do tronco Caribe, né? Então, o Comapeio foi usado na demarcação da Cachoeira Tunaiana e hoje, né, seguem utilizando bastante para mapeamento de biodiversidade, né? Algumas ameaças também que tem nesses territórios, né? São vários grupos diferentes nesse território, né, que trabalham, cada um, né, com a necessidade. Então, a gente também tem o Tumucumac, que também são. A gente fala Grande Tumucumac, que é a TI Tumucumac, a TI Paru do Leste, né, que o pessoal também usa bastante. A gente trabalha principalmente com um grupo de jovens lá, é, no mapeamento principalmente cultural e de biodiversidade, né? Então, lá, graças a Deus, ainda não tem muita ameaça, né? Tá chegando perto a mineração, mas enfim, lá acaba sendo um trabalho mais de biodiversidade e cultural, junto com os jovens de Turmucumac. Aqui tem uma foto, né? Recentemente a Isabela participou ali numa expedição onde eles foram nos lugares sagrados deles ali, então um trabalho bem legal que o pessoal faz, né? E mostrando aí o pessoal no computador, né? Depois como que a gente processa esses dados no QGIS. Também tem sido usado bastante na Araribóia e na Caru, né, que é ali no Maranhão, né, uma área de muito conflito, né, então lá a gente também tem trabalhado com os guardiões da floresta, né, para proteção contra invasões, e também a gente trabalha com outros grupos, né, mapeando a biodiversidade, mapeamento de abelhas nativas, a gente vem fazendo esse trabalho há muito tempo lá com o pessoal. Então, fora do Brasil, eu já conheço menos a Maria, nossa colega, que conhece mais sobre o trabalho na África. A gente trabalha junto com essa organização que chama, traduzida, Governança Final, né, Final Governance. Eles fazem mapeamento para processos judiciais, é, né, que lá o governo acaba sendo o maior inimigo, né, o governo tenta despejar os povos indígenas das terras. Nas Ilhas Salomão, que eu também acompanho o pessoal lá, é, a gente recentemente expandiu o trabalho de mapeamento junto com eles para o país inteiro. Então, todo o país das Ilhas Salomão, um país muito pequeno, né? Mas são muitas ilhas e um lugar absolutamente, assim, coberto de área verde, maravilhoso, né? Então, a gente tem trabalhado com vários grupos indígenas. Cada grupo tem também sua especificidade, cada grupo faz
sua própria categorização e seu próprio trabalho, né? Meio que independente, mas se juntando numa organização a nível nacional, né? Lá o problema maior é a extração de madeira, né? Então eles trabalham bastante tentando mapear essa extração de madeira ilegal. A gente também tem um grupo que a gente acompanha há bastante tempo no Peru, que é o ECA Amaracaeri, que tem, né, vocês podem ver na foto aí o nível que está o garimpo, né, ilegal, que isso, assim, arrasa com poucas semanas que chega o garimpo, eles arrasam com todo um rio, assim, eu já cheguei a ver uma coisa impressionante de ruim, assim, então a gente também trabalha há muito tempo com esse grupo, que eles trabalham junto com o governo, né? Eles têm uma estrutura, né, que os parques estaduais, junto com os povos indígenas, trabalham nesse projeto de mapeamento. No Quênia também, com essa organização que chama CIPDP, que também a gente trabalha com o povo Ogiek para direito fundiário, para mapear os processos de governança internos deles, né? Um caso muito lindo, que a Maria poderia contar mais, em que também o governo acaba sendo a maior ameaça para eles lá. Então eles fazem esse processo de mapeamento para defender as terras ancestrais deles. E, né, de uma forma muito corrida, pessoal, essa é um pouco a apresentação do Comapeio. A gente vai abrir agora para perguntas. E tá aí o QR Code para quem quiser baixar o aplicativo, né? Nesse site aí você pode baixar tanto para Android quanto para computador, né? Para computador funciona para todas as plataformas, né? Windows, Linux e Mac. Para o Android funciona para o celular funciona só para Android, mas a gente está num processo de fazer para Apple também, para o iOS. A gente espera até o final do ano ter uma versão para o iOS funcionando também. Então é isso, pessoal. Agradeço e quem quiser perguntar pelo chat, eu acho que dá para abrir o microfone também. Não sei se a Maria consegue fazer isso. A Gabriela Pereira Santana está com a mão levantada desde o começo da apresentação. Se quiser passar direto para ela. Você consegue abrir o microfone, Gabriela? Eu vi a pergunta da... Ah, conseguiu abrir aí, Gabriela? Lucas Não también consegui. Não. levantó la mano. A ver si puede. Maria, vê se você consegue abrir o microfone da Gabriela Pereira. Sí, ya está Primeiro. abierto, pero no. Já está aberto? Sí, É ela que não tá conseguindo, parece. Eita. Consegue escrever para nós, Gabriela? Lucas, mientras tanto, puede ser. Eu tô vendo que tem uma pergunta aqui da Ana no chat, eu vou responder logo. Ela tá perguntando onde que consegue se aprofundar mais, encontrar mais coisas para se aprofundar. Ana, a gente está justamente no processo de criar documentação do Comapeio, né, onde que vai ser bem aprofundado, detalhe por detalhe. Ele está em constante evolução, né, então a gente está encontrando a melhor forma de deixar essa documentação dinâmica para acompanhar essa evolução do aplicativo. Então, por enquanto, você pode, claro, entrar em contato com a gente, né, a gente deixou o contato de e-mail, você pode escrever para info@comapeio.app. Mas também está checando nossas redes sociais e site, que a gente vai estar postando em breve essa documentação. A gente quer fazer também uma série de vídeos, né, de como usa o aplicativo.
Então, por enquanto é isso, né? A gente pede até desculpa que a gente está bastante atrasado nesse processo de documentação, né, para quem quer se aprofundar, mas em geral ele é bem intuitivo, então, né, eu recomendo baixar ele, brincar e se tiver perguntas, entre em contato com a gente por enquanto. Lu, Isabela, disculpen mi español. Hay una pregunta también arriba de Ana Neto que dice técnicamente qué tipo de celular es necesario para que funcione la app. Si la pueden decir en portugués y contestar. Ah. Então, ele é feito para rodar em qualquer aparelho Android, né? A gente tem bastante esse cuidado de testar no máximo os dispositivos mais antigos, né? Obviamente a gente não consegue cobrir todos os celulares, né? A gente sempre, né? O bom de trabalhar nas terras indígenas, nas aldeias, que a gente vê todo tipo de celular mesmo, né? Às vezes o pessoal tem celulares bem, bem antigos e normalmente funciona assim, 90% dos casos, quase tudo funciona. É bem raro a gente encontrar um celular que tem algum problema assim que o aplicativo é inutilizável. Geralmente acaba sendo um problema do celular mesmo, que às vezes o GPS não funciona, enfim, mas ele funciona para 90% dos celulares que a gente encontrou até hoje. Ele funciona, especialmente se for novo, né? Pode ficar tranquilo que funciona bem. Mas é isso, a gente toma bastante esse cuidado para testar também com celulares mais antigos e tentar consertar algum problema que a gente encontre, né? A gente sabe que isso é uma dificuldade que o pessoal tem bastante. Tem outra pergunta aqui ainda da Ana. Eu vou escrever um e-mail aqui, parece que alguém está escrevendo já. E o webinário vai ficar disponível sim no YouTube, tá bom? Quer falar aí, Lucas? Não sei se tem mais alguém, é o Lucas mesmo? Ô, Luandro, bom dia, Isabelle. Tá me ouvindo? Estamos te Te ouvindo, oímos. Sim, Lucas. Se e apresenta aí, aí? Lucas, para todo mundo saber. Como? Não entendi? Se apresenta aí, fala pro pessoal quem você é. Ah, tá. Me chamo Lucas Marubo, sou daqui do Vale do Javari e trabalho na equipe de vigilância da Univaja, dentro do nosso território. E só queria fazer uma pergunta aqui, Luandro, que semana passada eu fui tentar marcar a sua trilha, né, que você falou. Eu acho que eu andei 15 quilômetros. Eu andei dia todinho, comecei a andar 8 horas, aí cheguei 4 horas onde eu comecei a andar, né? Então, quando eu cheguei lá onde eu comecei a andar, eu vi que, assim, eu pensei que ia marcar um trilha que eu andei, entendeu? E só marcou linha reto. Então, só queria saber se marca assim mesmo, só linha reto, e tem como marcar um trilha que a gente andou. Lucas, obrigado pela pergunta. Isso é uma coisa que a gente descobriu recentemente, que acontece com celulares mais novos. E isso tá assim no topo da nossa lista de coisas para arrumar, porque né, a gente sabe que trilha é super importante, né? Então a gente descobriu que os celulares mais velhos, por mais que a gente, né, se esforçou muito para que a trilha é para funcionar quando, né, você pode desligar a tela e seguir marcando a trilha, né? É o jeito óbvio de usar a trilha, mas a gente descobriu que umas coisas mudaram nos Androids mais novos, que a trilha tá parando, né? Quando você desliga. Então foi isso que aconteceu. A gente viu isso acontecer em muitos lugares agora recentemente. E isso está sendo consertado assim muito ativamente. Então a gente espera que nas próximas versões aí que sejam lançadas, a gente costuma lançar uma versão nova a cada 2 meses. Né? Então, essa coisa aí está no topo da lista, Lucas. A gente vai mudar completamente na programação, a gente chama de biblioteca, né? A biblioteca que a gente usa para trilha, né? Porque isso é um problema que a gente descobriu recente, que muitas pessoas estão tendo. Inclusive, a gente descobriu um problema que, né, eu sei que aí no Javari vocês não têm esse problema com torre de celular, mas a gente descobriu que a trilha às vezes vai para a torre de celular, porque o Android tem um mecanismo que, se o GPS não está muito bom, ele usa a torre de celular como referência.
Então, isso é uma coisa que a gente quer consertar também. Então, é isso, né? A gente sempre em desenvolvimento ativo, né? A gente vai descobrindo esses problemas que vêm do campo e vai tentando resolver o mais rápido possível. Mas é isso aí, Lucas. A gente vai tentar consertar isso aí o mais rápido possível, viu? Que eu sei que é muito importante. A Maiana também tinha feito uma pergunta aqui, tá aqui em cima. Cadê? Não. É possível estilizar e mudar o mapa principal do aplicativo? Sim, é possível. Você vai precisar de uma pessoa com conhecimento técnico, né, para fazer esse mapa, utilizando provavelmente o QGIS. Então, geralmente nos territórios, com um aprofundamento, né, das oficinas e a partir das necessidades da comunidade, a gente consegue ter um momento de sentar e criar esse mapa. Geralmente o Luandro faz esse trabalho em conjunto, né, de abrir o QGIS, criar ali a região, né, do mapa que você quer que seja mostrado no aplicativo. Então, quando a gente abre o Comapeu, você vai conseguir ter camadas de zoom, por exemplo. Então, tudo isso a gente consegue estilizar também, Maiana. Obrigada pela pergunta. Deixa eu complementar, obrigado, Maia. Você fez a gente lembrar que a gente nem falou disso, né? Mas isso é uma Sim, função esquecemos. super importante do Comapeio, né? Que é o mapa de fundo, né? Pode ser usado completamente offline, né? Então esse processo que a Isa falou, né? Tem várias formas, na verdade. A gente está sempre tentando criar maneiras mais acessíveis, né? De se fazer isso, né? Atualmente, o mais acessível eu criei um plugin para o QGIS, que é o que muita gente usa para tornar isso fácil de fazer, né? Mas a gente vai tentar criar outras maneiras também, por exemplo, só abrir um site, né? E conseguir baixar o seu próprio mapa, né? Então a gente tá sempre tentando tornar essas customizações mais acessíveis possível também para depender cada vez menos da gente, né? Porque isso é um trabalho que a gente faz, né? Metade a gente é uma equipe de 18 pessoas, metade da nossa equipe, quase metade, é uma equipe técnica, né, de programadores, né, de designers, né, que cuida do desenvolvimento do aplicativo, e a outra metade cuida das parcerias, né? Ou seja, cuida de estar junto com nossos parceiros, né? Por exemplo, o Lucas que está aí, né? A gente trabalha bem próximo. A Mai, né? É de uma organização parceira nossa, a Maiana, que chama CMI, que a gente trabalha bem próximo. Eles têm uma plataforma complementar à nossa, né? Que serve para mostrar os dados. Então, e ela também, ela faz essa mesma função que a gente, né, a gente faz essa função de acompanhar, os parceiros e ajudar nessas customizações, né, das categorias, do mapa de fundo, né, e de dar treinamentos, né, junto com os nossos parceiros. Então, mas é isso, obrigadão pela pergunta aí, Mai. Bom, Muito, muito legal essa pergunta, né, sobre ser usado com drone. Não, não tem essa possibilidade, mas tem maneiras de se usar junto. Então a gente já usou, inclusive lá no Javari, a gente já usou uma vez o drone. A gente usa o drone para escanear, por exemplo, né? Alguns drones fazem isso até automaticamente, ou você consegue até instalar uns softwares alternativos no drone para ele fazer isso automaticamente, né? Você seta ali um quadrante e ele vai igual um scanner mesmo, né? Vai escaneando aquela área e você tem um. No final você passa por um software, que a gente também apoia nosso parceiro em fazer isso, né? O software transforma essas imagens, né? O drone vai tirando várias imagens que você consegue transformar como se fosse uma imagem de satélite, né? Só que com um zoom, né? Que o satélite nunca vai ter. Então, aí, essa imagem a gente consegue colocar no Comapeio, como uma imagem de fundo, né? Então, por exemplo, lá no Javari, né, a gente tem o centro de treinamento do Quixito, que você consegue ver o centro todinho, né? Porque a gente fez esse processo. A gente já fez no Tumucumaque também, enfim, né? É uma coisa que quando os parceiros têm esse interesse, essa necessidade, a gente apoia em fazer. Agora, por exemplo, o drone tirar foto, né? E ele mesmo coletar o GPS e botar no Comapeio, o Comapeio em si não vai fazer isso, porque, enfim, a gente teria que fazer um aplicativo para os sistemas de drone que são extremamente fechados, então isso é muito difícil. O que pode sim a gente fazer, que é uma coisa que eu, inclusive, acabo ajudando bastante nossos parceiros, é desenvolver é, aplicativozinhos simples, assim, né? A gente chama de scripts, né?
para ajudar essa migração de dados, né, do drone para o Comapeio. Então isso teria como fazer, né? Você pegar os dados que o drone coletou e através, né, tem diferentes maneiras de fazer isso. Poderia ser até através do QGIS mesmo, né? Você poderia botar esses dados no QGIS e fazer um mapa com esses dados, né, que o drone tirou. Então, né, fazer ele funcionar com drone não, né, eu acho que não é nem muito tecnicamente possível pelos sistemas serem muito fechados, mas, né, tem muitas maneiras que a gente consegue utilizar o drone também junto do Comapeio, né, como uma coisa complementar. Obrigado pela pergunta, muito boa. Muito legal a pergunta. Tô olhando aqui a pergunta sobre as alertas, né? Então, vamos lá. A gente tem uma função de alerta no Comapeio, isso é inclusive muito junto com a Maiana, que está aí, né, do CMI. Então, existe uma forma de você jogar alertas para o Comapeio, né? Por agora é um pouco tecnicamente difícil, né? A gente não criou um aplicativo que facilite muito isso. Na verdade, estou até no processo de criar um para você botar um ponto ali, ou pra você pegar bases de dados governamentais, por exemplo, né? A gente sabe que tem alertas de queimadas, né, que são abertos, né, que a gente poderia conectar. Então isso é totalmente, né, dá para fazer, a gente não fez ainda, mas dá para fazer alertas de desmatamento, né. Então o que a Maiana que está aqui é especialista, né, em sensoramento remoto, né, a gente trabalha bastante, né, o CMI trabalha bastante nessa parte junto com nossos parceiros, né, que fazem análises muito específicas sobre uma região para detectar, né, normalmente é garimpo, né, ou no caso das Ilhas Solomão, detectar estradas de madeireiros ilegais, né, e então daria, a gente ainda também nem está usando essa função, mas daria para conectar, né, essas alertas que são geradas pela plataforma do CMI, no mapeio. Mas o que, né, a gente sabe, o pessoal usa bastante o WhatsApp, o que o CMI tem feito agora é mais mandado essas alertas por WhatsApp, né? Então eu também sugiro vocês conhecerem o trabalho do CMI, que trabalha de uma maneira muito complementar com a gente, né? São eles que absorvem esses dados de campos, juntam com outros tipos de dados, é, para formar, né, essa coisa total que no final vai virar um relatório, né, seja para o IBAMA, seja para FUNAI, seja para o Ministério Público, seja para Polícia Federal, enfim, né, tem esses vários órgãos que as terras indígenas, né, com quem a gente trabalha, costumam acessar, né, então a gente junto com o CMI, a gente consegue providenciar, né, né, essa junção de dados, assim, de uma maneira bem legal. Né? E a gente está sempre também aprimorando isso, né? A gente está sempre tentando, né, automatizar melhor essa funcionalidade de criação de relatórios, né? Porque, né, às vezes uma terra indígena tem uma assessoria legal, né? Ou domina tecnicamente legal essas coisas, esse mundo burocrático do branco, mas às vezes não, né? Às vezes é um desafio. Então também é importante, né, a gente tentar automatizar e facilitar para criar acessibilidade, né? Para todo mundo que tenha, né, essas situações que precisam acessar um órgão governamental para fazer isso. Então, espero que tenha respondido a pergunta. Se não ficou algo muito claro, pode fazer a pergunta, mas no final, sim, né? Tem um sistema de alerta, por mais que a gente não tenha usado ele ao máximo, mas esse sistema de alerta vai para todo mundo que está no projeto, né? Então, não especificamente para o governo ou para uma liderança, né? Ele vai para um projeto. Então, também, a gente poderia criar estratégias, né? De, por exemplo, ter um projeto só de liderança, né? Um projeto que está incluído pessoas do governo, né, que confia. Então também tem estratégias de se usar isso. A Maia compartilhou aí o site do CMI, é muito legal. O trabalho da Maiana é incrível também, de assessoramento remoto.
E é isso, pessoal. Que é isso, né? Se alguém tiver mais perguntas, a gente começou tarde, né? A gente pode ficar aqui mais um pouquinho, não tem problema. Quem quiser fazer mais pergunta aí, fiquem à vontade. Mandar pelo chat é melhor, né? Então é isso, pessoal. Se não tem mais perguntas, só agradecer aí pela presença de vocês. Pedir um pouco de desculpa aí que a gente atrasou aqui, a gente tá chegando no evento, atrasou aqui a nossa chegada, então foi um pouco caótico aqui, mas no final acho que deu certo. Tá bom, pessoal. Certo. Agradeço. Muito Entre em contato com a obrigada. gente, quem quiser, quem interessar mais, testem o aplicativo. Obrigado, Maria aí, Obrigada, Maria. por apoiar a gente nessa loucura. E é isso, pessoal. Um abraço aí, todo mundo. Obrigada. Tchau.